O tema de hoje é Volte ao propósito. O Senhor fez para todos nós, os santos, nós estarmos encaixados a um propósito. Esse propósito é o quê? A razão pela qual a gente existe. Todos os santos têm propósito. Então, o propósito significa a razão pela qual a gente existe. Então, o propósito eterno de Deus é de ter uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E agora eu quero ampliar nossa visão sobre essa parte do propósito. Então, o que significa propósito? A razão pela qual nós existimos. E o propósito eterno de Deus é de ter uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Por que uma família? Unidade, gente. O Senhor fala lá em João 17, 20, né, 20 a 22, que diz que para que o mundo creia que Deus nos enviou, nós temos que ser um. E agora eu vou falar sobre algo muito importante, né? Para que a gente viva no propósito de Deus, nós temos que estar em unidade. Então, primeiro, vamos desvendar um pouquinho sobre essa parte da unidade. Andarão dois juntos se não houver acordo? O Senhor diz que os santos que estão no propósito dele, têm que estar em unidade. Só que como é que a gente vai ter unidade? Se a gente... eu falo muito assim para minhas discípulas, né? Nós somos reflexo das 5 pessoas que a gente mais anda. E tem pessoas que andam com 2 pessoas que são uma bênção. Mas andam com 3 pessoas que são uma traça na fé. Que são uma desgraça na fé. A palavra diz que lá em Apocalipse, ou você é quente ou frio, o morno ele não aceita, ele vomita. Não existe viver o propósito de Deus se você não está em unidade com pessoas cheias de Deus. Então agora, pessoal, principalmente os mais novos, para você estar encaixado no propósito de Deus, você tem que estar em unidade com pessoas de Deus. É um tema muito repetitivo, mas é um tema que a gente se esquece. Para estar dentro do propósito de Deus, nós temos que viver em unidade com pessoas cheias de Deus. Então, não adianta andar com a mesma espécie. Se está na mesma espécie, está tudo errado, bota pessoas mais velhas, bota pessoas cheias de fé. Eu acho incrível, gente, pessoas que conseguem andar com um discipulador. Esses são fera. Sabe por quê? Tinha 12 discípulos e 3 andavam com Jesus. E os 3 levavam cada paulada, mas são os 3 mais citados da Bíblia. E você quer ser Judas? Você quer ser quem? João, que ficou até o final aos pés da cruz? O que mais me assusta, gente, é que conheceram os sinais e maravilhas de Jesus. E o único que se prestou para ficar diante da cruz foi João. Tinha 12 que viu, acompanhou 3 anos Jesus. E só um ficou. E será que somos nós, João? Você se identifica com João? Então, para vivermos dentro do propósito, se tu não está em unidade, você está fora do propósito. Por quê? Quando um botão está em desordem, todos os outros também estão. Gente, não tem como ser bênção andando com pessoa que é uma desgraceira. Não tem como ser bênção. Eu sou reflexo das 5 pessoas que eu mais ando. Sabe quem eu ando? Papai. Valéria. Mamãe. Tia Borsi. Eu ia falar Borsi. Vanessa Heller. Kelzinha. Karen. Olha só quem eu ando. Fora as outras bênçãos na minha vida, que é a minha vizinha maravilhosa, a Dani, a Luizinha, tantos outros, com todo mundo. Eu tô falando que todo mundo é uma benção. É uma benção. Só que assim, para você realmente se encaixar no propósito de Deus, reveja suas amizades. Porque nós somos o reflexo das 5 pessoas que mais andamos. A fé sem obras é o quê? Morta. Se você não está gerando nada para o reino, você está morto. E isso é um segredo da vida de Cristo. Se você não está gerando nada para o reino, você está morto. Aqui tem um grande segredo. E você está gerando frutos para Deus? Você está servindo a igreja? Você está discipulando?
Você está gerando discípulos? Eu estou falando, ai, Senhor, me dá mais discípulos e que eu possa cuidá-los, né? Que eu possa cuidar bem das minhas que eu já tenho aqui. E você, gente? A gente está se esquecendo de fazer discípulos e é uma ordem. Uma ordem fazer discípulos. Então, que agora a gente possa entender. O propósito de Deus é que eu viva em unidade com pessoas da mesma fé e gerar frutos, quantidade. É um dos versículos que eu mais amo como evangelista, né? Qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É um versículo que eu sempre gostei, porque toda vez que eu ia nas escolas eu reivindicava. Tu deseja que toda essa galera aqui seja salva. Então eu vou pregar a verdade. Então, a fé sem obras é a morte. O Senhor quer que nós venhamos a gerar frutos. Eu vou falar uma outra coisa. Gente, nem sempre a gente vai estar bem. Na verdade, a gente nunca vai estar bem. Porque aqui na Terra a gente vai viver de aflição. Porque a gente amadurece pelo quê? Tribulações diárias. Não existe uma vida de paz o dia inteiro. Sempre tem umas bombas vindo para nós. Do nada aparece uma coisa, né? Uma mensagem, uma palavra e tudo desmorona. Mas, como meu pai fala toda vez quando eu quero desmoronar, meu pai fala assim: se te mostra fraco no tempo da angústia, pequena é sua fé. Então, se na hora da tribulação você se mostra fraco, é porque está pouca a sua fé. Então, gente, Deus quer que geramos filhos espirituais. Então, agora, reveja no seu trabalho, reveja na sua escola, quem eu estou gerando? Será que eu estou influenciando? A única vida que Deus reconhece é a vida de Cristo. Por isso que nós, para estarmos dentro do propósito de Deus, temos que ser semelhantes a Jesus e não semelhantes a um coleguinha da escola ou semelhantes a uma pessoa, porque assim, todo mundo falha. Não, eu vou ser igual o Mateus. Mas daí um dia o Mateus foi desbocado, você fala assim, já que o Mateus é uma bênção e ele fez aquela coisa, eu vou imitar ele. Não, sejam imitadores de Cristo, gente. Vamos imitar Jesus. E assim, para imitar Jesus, tem que conhecer Jesus. E como se conhece Jesus? Lendo a Bíblia. Não existe experiências profundas sem a palavra de Deus. Então, leiam a Bíblia. Semana passada, para falar sobre leitura, tem que comer a Bíblia. Como tu se alimenta todos os dias, às vezes mais do que necessário, você também tem que, mais do que necessário, ler as Escrituras. Então, vamos ler, vamos orar. Outra coisa, eu gosto muito de um exemplo do tio César também, que ele diz que não existe um passarinho só com uma asa. Ele precisa das duas para voar. Então, precisamos de leitura e oração. E assim a gente vai conseguir voar. Não existe só leitura e não existe só oração. É a leitura acompanhada com oração. Então, nós temos que nos dedicar à leitura e à oração. Eu gostei muito que eu sempre, do nada, eu começo a falar aquele versículo que meu pai sempre repete, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais venhamos a nos desviar. Então, qual é o segredo de não se desviar? Se apegar às verdades ouvidas. Você nunca vai se desviar se você se apegar às verdades ouvidas. E assim, ó, como a gente tem apego a essa bênção, que a gente tem um apego, né? Porque quando... eu não tenho muito apego, né? Porque quando sou no celular, eu só descubro no outro dia. Mas eu tenho apego a outras coisas. A um chocolatinho, a umas outras coisinhas. Mas a gente sempre tem apego a muitas coisas desse mundo. E às vezes a gente não tem um apego à palavra de Deus. E ali fala, pegar firmemente, pegar assim, ó Deus, eu preciso dessa palavra, senão eu não vou sobreviver. E às vezes tem que ser uma pessoa radical mesmo. O Senhor não pede para ser meia boca. O Senhor nos pede para ser radical. É ser bênção. Ser tu uma bênção. Deus não pede para outra pessoa ser uma bênção. Eu tenho que ser uma bênção. Isso diz em Gênesis 12, 2, eu acho. Porque eu sempre decoro essas coisas. Gênesis 12, 2.
Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção no teu trabalho. Ser tu uma bênção enquanto caminha. Ser tu uma bênção enquanto tu tá, sei lá, limpando. Eu, no meu caso, sempre tô limpando agora. Ser tu uma bênção. Todo mundo que chega lá em casa, eu tô limpando. E eu tenho que ser uma bênção nesse lugar. De servir a minha casa. Então, ser tu uma bênção. E para finalizar essa parte, para a glória de Deus Pai. Porque Deus faz tudo com uma finalidade. E como eu disse desde o começo, tudo Deus faz com uma finalidade. Não é em vão você estar aqui. Você tem propósito para estar aqui. Né? Lá em Romanos 11, 28, né, que diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glória e honra ao Senhor. E assim, eu gosto muito dessa parte também, gente, porque às vezes a gente esquece de quem Deus é. De que Deus é soberano, de que Deus está no controle, que Deus é um Deus do descanso, que Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Deus sabia que você muitas vezes se sentiria solitário. Deus sabia que muitas vezes você se sentiria angustiado. Deus sabia que viriam tragédias para tua casa. Mas tudo tem uma finalidade. Sabe o que é a finalidade? De tu ser uma voz profética para outra pessoa. Hoje, o meu testemunho tem mais valor do que a minha vida. Onde eu vou, perguntam do meu testemunho. Então, tudo que você sofre hoje vai ser testemunho amanhã. Então, nada é em vão para Deus. Tudo tem uma finalidade.